Eu tinha posado nua. Então, o que que você espera? Pô, vai mudar a minha vida. Então, você já entra numa vibração de mudança. Silvio Santos precisava de uma mulher, porque a Casa dos Artistas que estava no ar tinha Susana Alves, Joana Prado, Cíntia Benini, Mariana Kupfer, Siang, Ellen Roche. Então, assim, eram as musas de 20 anos atrás, né? Peraí, mas elas estão muito amiguinhas. E se a gente colocar uma que já tenha posado nua? Porque até lá dentro da Casa dos Artistas, na época, elas já estavam... Não, porque eu não devia ter posado nua, porque isso acabou... Então, elas estavam na negação. Na negação que levou elas até ali. Então, quando você nega a sua própria história, o que que acontece? Elas perdem. Tem uma frase que o Silvio Santos sempre falava para mim, ele falou no dia que ele ia contratar. A gente foi lá, fez os testes de vídeo, tudo. Eu tinha um sotaque puxado de catarinense, de blumenauense, né? Quase uma açoriana. Ficamos 3 meses fazendo treinamento todo dia para perder o sotaque. Hoje eu já tô mais com sotaque de Mogi. Daí a gente fez, né, esse teste e tudo. Então ele queria alguém que não tivesse vergonha da sua história. E eu acho que ele deve ter estudado bastante o perfil. Porque quando ele ligou para a revista Sexy pedindo, né, ele perguntou direitinho algumas coisas. Ó, a gente quer isso. Provavelmente ele deve ter descrito um perfil que ele queria para colocar lá dentro. E é essa daqui. Daí quando ele recebeu o material, pronto. No outro dia eu tive que vir correndo para entrar na Casa dos Artistas. E na hora você topou, você chegou a pensar... Paloma, vamos lá. Para quem vinha lutando, né, com o pai, com a mãe, eu lembro que na época eu fui pro carnaval, como eu contei, né, anteriormente, fui pro carnaval. No dia do carnaval, meu pai e a minha mãe trabalhavam para a confecção da minha tia. Dessa que vinha para São Paulo, já tinha uma confecção, então trabalhava para eles. No dia que eu saí na escola de samba, o meu tio faleceu. E eles não contaram para mim. Eu fui saber no outro dia. Então, assim, eu estava no Rio de Janeiro, no hotel, uma amiga minha me ligou e falou assim, Ana, você me dá uma carona pro velório? Daí imagina, você no banheiro do hotel, assim, ouvindo, e ela fala, eu disse assim, a primeira coisa que vem é o quê? Mãe, pai, irmão. Sim. Eu caí no banheiro. Daí, com o telefone, ela assim, daí eu falei assim, mas que velório? Ah, do seu tio. Eu disse assim, como assim? Eu falei com a mãe ontem à noite, eles já estavam no velório. Só que eles não queriam estragar o meu desfile. Então, assim, a gente passou por situações, daí foi a morte do tio, a confecção teve que fechar, meu pai e minha mãe ficaram desempregados. Então você vai dizer não a hora que alguém te liga do SBT e fala assim, ó, eu quero te convidar para participar da Casa dos Artistas? Nem pensa. Quanto tempo? Você precisa estar aqui até as 5 horas da tarde. Isso era de manhã. De manhã, no meio-dia, eu estava cozinhando para minha mãe. Então, assim, ou você aproveita as oportunidades que são... Porque aquilo era uma grande oportunidade. Naquela época, eu tinha posado nua. Era grande chance de, tipo assim, eu mostrar realmente quem eu era. Então, assim, eu fui, fiz o meu melhor, dei o meu melhor, saí de lá, porque daí eu tava... hoje eu consigo olhar para aquilo e ver as estratégias que eu criei para ficar lá dentro, né? Porque era assim, se você ficasse uma semana, vamos dar um exemplo, você ganha 5. Daí, se você ficasse mais uma semana, você ganhava 120. Quanto mais você ficar. Então, assim, como que eu vou criar uma estratégia para me enturmar em uma semana? Ficando com alguém. Daí é onde eu me relacionei com o Gustavo, que era do Gêmeos, lembra? Como eu era uma pessoa que estava vindo de fora e a casa já estava em andamento, eu era uma intrusa. Então, na primeira semana já queriam me tirar. Só que daí não conseguiram. Daí eu fiquei mais uma semana. Eu disse, agora eu posso sair. Agora eu vou conseguir ajudar minha família. E como é que foi a saída? No início, era a votação do público, lembra? Daí depois, no meio do caminho, o Silvio mudou, daí a votação era dos participantes. Só da casa. Só da casa. Tá. Daí depois ele viu que estava dando BO, daí ele mudou de novo pro pessoal de fora. Só que eu saí nesse meio termo, eu fiquei 23 dias lá dentro. Você saiu
pelo público? Pelo público? Não, pelo pessoal Pelo ainda pessoal da da casa. casa. Pelo povo da casa. Pelo pessoal da casa.